Bom dia, sou Leandro, do 5º período de Direito da Universidade Fazan. Estamos aqui hoje com um projeto de extensão coordenado pela professora Beatriz, com o tema Podcast é Legal. E para enriquecer esse trabalho, estamos aqui hoje com a doutora Lohane Cristina da Cruz Matos de Freitas. Atualmente trabalha com Direito Trabalhista e Direito do Consumidor, graduada em Direito pela PUC Goiás e especializando em Direito Civil, Processo Civil e Previdenciário. Bom dia, Lohane. Bom dia. Então, vamos agora passar para a nossa fase de perguntas, onde na reunião nossa em grupo nós tivemos algumas dúvidas especiais sobre o direito trabalhista. Então a doutora Lohane veio aqui hoje para sanar as nossas dúvidas sobre a área do direito trabalhista. Então, Lohane, eu já quero então de primeira mão agradecer por ter vindo, por ter habilitado esse nosso trabalho e quero então te passar a primeira pergunta feita pelo grupo de estudos. Certo. Como proceder caso o empregado abandone o emprego? De antemão, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma alegria poder contribuir com esse trabalho de vocês, né? Então, quando o empregado ele abandona o emprego, a conduta do empregador, a princípio, é de notificá-lo a respeito disso. Né? Deve-se analisar a respeito do histórico desse empregado na empresa, se ele já tem essa conduta reiterada de faltas injustificadas, se ele já foi penalizado em outras vezes com advertência, suspensão, e a partir do momento que ele começa a faltar no serviço, né, de uma forma contínua, dando sinais de que ele vai abandonar realmente o emprego, envia-se uma notificação convocando-o e deixando bem claro sobre o risco da dispensa por justa causa, né, e caso ele não retorne, considerando ali os 30 dias, né, que são previstos para configurar o abandono de emprego, pode-se aplicar a justa causa. E lembrando que o abandono é só uma das modalidades de justa causa, né? Caso ele tenha umas penalidades anteriores, não precisa se aguardar os 30 dias para aplicar a justa causa. Aí ela pode ser aplicada por outro motivo, por desídia, por exemplo. Ok. Então, prosseguindo, veio também a dúvida sobre a questão das horas extras. As horas extras podem ser incorporadas ao salário? Sim, as horas extras geram direito do pagamento, né, desse valor com acréscimo de 50% da hora normal de trabalho, e essa parcela ela tem natureza salarial, então ela integra o salário para todos os fins, para apuração de pagamento das demais verbas, de férias, 13º, FGTS, inclusive o INSS também tem que ser colhido a partir desse valor, então tem natureza salarial e integra o salário. Com relação às férias, eu posso vender as férias. E se o empregador quiser me obrigar a vender as férias totais? Certo. A CLT ela permite a venda de 1/3 do período das férias, né? Que hoje corresponde, então, a 10 dias. Então, isso é permitido, é legal. Agora, caso tenha essa obrigatoriedade de vender a integralidade das férias, isso configura uma falta no contrato de trabalho, pode motivar uma rescisão indireta e, além disso, passando o período de gozo, o empregado ele pode pleitear também o pagamento dessas férias novamente. Ok. Então, vemos que no direito do trabalho se busca uma igualdade formal e material. O trabalhador pode ser visto como uma parte fraca da relação jurídica. Qual a lei que melhor enquadra nessa situação? Então, no direito em si nós vemos, né, como princípio geral o princípio da isonomia. Então nós temos uma igualdade de partes. Só que no direito do trabalho nós temos um princípio específico, já prevendo essa hipossuficiência do empregado, essa parte mais fraca na relação. Né? Isso é porque a empresa ela tem um poderio econômico maior, ela tem o poder de gestão, o poder de mando. Então, de certa forma, ela está numa posição não digamos superior, mas ela está com uma vantagem sobre o empregado, que é a parte hipossuficiente, que fica dependendo das ordens, do comando, né, por parte da empresa. Então, no direito do trabalho, nós já temos o princípio da proteção, que, no caso, ele rege o empregado. Né? Diante de algumas situações, o juiz, então, ele aplica o princípio da proteção, já prevendo essa hipossuficiência do empregado. Ok. Quais as medidas que devem ser tomadas no processo judicial quando o empregado
não consegue provar suas horas extras por meio de falta de cartão ou de algum objeto que venha a provar? A primeira coisa a se analisar é a respeito da quantidade de empregados nessa empresa. A lei ela estabelece a obrigatoriedade de manter esse controle de ponto, seja por meio digital, eletrônico, ou manual, quando a empresa possui mais de 20 empregados. Então, se ela possui mais de 20 empregados, ela já tem a obrigatoriedade de ter esse controle. Numa eventual ação, por exemplo, se ela não apresentar os cartões de ponto, mesmo com essa quantidade de empregados superior a 20, então nós já temos a presunção de veracidade da jornada de trabalho que o trabalhador informa na petição inicial. Então, tem essa obrigatoriedade, E a súmula 338 do TST deixa isso bem claro para a gente, a presunção de veracidade dessa jornada alegada, nesse caso, em que a empresa tem mais de 20 empregados. Se ela tem menos de 20 empregados, aí o ônus realmente é do trabalhador. Neste caso, a gente tem a prova oral, que é a prova testemunhal, que tem grande validade na Justiça do Trabalho. Então, se ela tiver um outro colega de trabalho que também prestava hora extra ou estava lá no horário em que ele trabalhava sobre a jornada, isso pode ser utilizado como meio de prova. E hoje em dia, com essa questão digital, a gente também tem outras formas, através de mensagens, com aquelas ordens para permanecer naquele determinado horário, ou determinando a execução do serviço após a jornada de trabalho. Então, essas mensagens a gente costuma pedir para que o trabalhador ele faça uma ata notarial para que ela tenha uma validade maior, Então, isso pode ser utilizado. E até mesmo hoje, a questão da geolocalização. Já utilizei isso como meio de prova também, no processo de trabalho. Porque, dependendo do lugar onde o empregado está, se ele presta um serviço externo, por exemplo, através da geolocalização, naquele momento, naquele dia, naquela hora, ele estava naquele lugar, então isso também pode ser utilizado como meio de prova. E qual o tempo que o empregado tem para ingressar com uma ação? Certo. Tem até 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho. E lembrando que ele só pode cobrar as verbas dos últimos 5 anos. Então, a gente sempre orienta para que assim que saiu do trabalho, a pessoa já procure, caso tenha alguma pendência em relação aos seus direitos, aquilo que ficou pendente de pagamento durante o contrato de trabalho, porque quando ele for ajuizar a ação, ele só vai poder cobrar dos últimos 5 anos. Ok. Na tramitação de um processo de ação judicial trabalhista, ocorrem ameaças por ambas as partes, tanto do empregado como do empregador. Nesta situação hipotética, deve-se abrir um processo penal ou pode fazer uma juntada de fatos na ação trabalhista? Certo. Diante de uma situação dessa, a orientação é que se busque realmente a polícia para fazer o registro da ocorrência, e seguir a tramitação do processo criminal, mas isso pode ser levado a conhecimento do juiz trabalhista também, com a juntada desses documentos, dependendo dessa investigação, principalmente se tiver relação com os fatos que estão sendo discutidos no processo trabalhista. Ok. Então, seguindo aqui com a nossa entrevista com a doutora Lohane, durante o contrato de experiência, a funcionária descobre que está grávida. Ela terá seus direitos garantidos? Qual a lei que se aplica neste caso? Certo. A gestante ela tem o direito à garantia no emprego até 5 meses após o parto, ou em caso de recusa a essa garantia no emprego, pode ser feito pedido da indenização correspondente. Então, isso é previsto no artigo 10 do DCT e também na súmula 244, item 1 do TST. Em questão do contrato de experiência, já é bem pacífico no TST, que mesmo no contrato de experiência, a gestante ela tem o direito a essa garantia no emprego e, se for o caso, a indenização correspondente. Porque o contrato de experiência, via de regra, a gente presume que ele vai ter uma continuidade, Caso tenha alguma situação, ele pode ser rescindido antes, mas como uma forma de garantia da proteção à gestante ao nascituro, o entendimento majoritário, inclusive consolidado nessa súmula do TST, é sobre o direito à garantia no emprego, mesmo no caso de contrato de experiência. A gente tem algumas divergências de entendimento, no caso de contrato por prazo determinado, por causa do tema 497 do STF, que a gente teve um entendimento diferente e por isso pode haver divergência de entendimento nos tribunais. Mas o entendimento majoritário realmente é a aplicação do item 1 da súmula 244 do TST. Um tema bem pertinente e bem importante, porque muitas dúvidas que se tem com relação a esse contrato temporário, esse contrato de experiência. Conversas pelo WhatsApp fora do horário de expediente.
gera hora extras? Depende do teor dessas conversas, né, do que está sendo discutido. Se nessa conversa, no caso, o empregador ele pede para que o empregado execute alguma atividade após esse horário de trabalho. Então, vai depender do teor. O simples fato de mandar uma conversa, às vezes, tirar uma dúvida, não gera hora extra. Aí vai depender do teor realmente, do conteúdo, daquilo que está sendo discutido por mensagem. Mas, se realmente for uma convocação para a execução de alguma atividade fora do horário, ele teria, sim, o direito às horas extras. Este caso do WhatsApp aqui, então, é bem pertinente, porque eu já tive situações em alguns colegas que, fora do horário de trabalho, o patrão vai lá e manda para o empregador uma mensagem para ele lá na loja buscar uma peça, principalmente quem trabalha em autopeças. Né? A gente veio fora de horário, nos finais de semana. Nesse caso, geraria... Nesse caso, gera as horas extras, sim, porque aí o empregado, ele deixa, né, ali o seu convívio familiar, ele deixa o seu momento de descanso, de lazer, para executar uma atividade em benefício da empresa. Então, como ele está à disposição do empregador neste momento, ele tem sim o direito às horas extras. E se após a rescisão contratual, o empregador continuar ali mandando mensagens ou conversando com o empregado, tirando dúvidas, né, sobre o trabalho, pedindo para que ele ajude ele em alguma coisa que ele não dá conta e que era pertinente ao empregado? Isso gera também algum ônus ou bônus tanto para o empregado e o empregador? Da mesma forma, né? Vai depender do conteúdo, do teor dessas mensagens, mas sendo necessário dispor do tempo desse ex-empregado, teria direito também a cobrar, dependendo se isso for habitual, todos os dias, tem essa necessidade, né, essa cobrança, essa disposição, então aí pode-se pedir, inclusive, o reconhecimento do vínculo, caso isso seja habitual, caso ele tenha uma obrigatoriedade. Aí tem a questão, assim, para reconhecer o vínculo de novo, tem que ter uma onerosidade, tem que ter um combinado a respeito de um pagamento, entendeu? Já é fora da relação contratual. Então, via de regra, não teria. A não ser que seja uma questão assim, bem prática, como você pontuou. Né? De ter que sair ali e fazer alguma coisa. Mas aí vai depender se isso é habitual, se isso é eventual, para ver se gera um vínculo de emprego ou não. É porque nesse caso também, muitas das vezes, o empregado e o empregador tem ali um vínculo de amizade que eles até fazem isso esporadicamente, uma parceria, eu vou lá te ajudar por um tempo. E... Agora, se ele tem que se deslocar, se ele tem que comparecer, se ele tem que cumprir um horário, aí já é uma situação diferente, né? Aí pode ser que dê para fazer um pedido de um reconhecimento do vínculo empregatício posterior à rescisão contratual. Certo. E em que momento o empregado é obrigado a arcar com a quebra ou dano de qualquer material da empresa? Certo. A CLT ela só permite o desconto quando tem anuência do empregado. O que as empresas fazem? Geralmente elas colocam isso já na cláusula do contrato de trabalho, né? Prevendo que em caso do extravio, da perda de algum objeto que isso cause prejuízo para a empresa, ele já assina ali anuindo com esse desconto. Então, se tem essa anuência e se o empregado teve uma responsabilidade sobre isso, aí o desconto ele é lícito. Então, devemos então ficar aí o empregado e o empregador atento. O empregado ficar bem atento à questão do contrato, às cláusulas do contrato, né? Porque muitas das vezes só se assina sem ler o contrato. Não é permitido discutir também, né? Geralmente é um contrato de adesão. Isso, só vai lá, excluir cláusulas. assina, não presta atenção ali no que está descrito, quanto à hora extra, até mesmo a questão do contrato de experiência, a pessoa não leu o contrato, talvez tenha uma cláusula lá. Isso. Que... Sobre essa questão do desconto, Leandro, até tem um caso bem recente, né, que eu atuei, que inclusive, o que o empregado fazia? Ele trabalhava nessas empresas de telefonia, então ele tinha que retirar os aparelhos, né, de modem e devolver na empresa. Só que ele chegava na empresa, o que ele fazia? Jogava dentro de uma caixa. Ele não pegava recibo de que ele devolveu aquele equipamento. E no contrato de trabalho dele já estava previsto desconto, né, em caso de não devolução dos equipamentos. Então, aí cabe ao empregado também, na hora de devolver, por exemplo, um objeto, ele exigir o recibo dessa entrega, porque ele se assegura caso a empresa venha alegar futuramente que ele não devolveu, que ele extraviou de alguma forma. Né? Então, tem que ficar bem atento, ainda que tenha essa cláusula prevendo, então, o que é a obrigatoriedade do empregado?
já que ele tem a responsabilidade sobre aquele objeto, além de cuidar e guardar com segurança, mas sempre que for manuseado, que for entregado em algum lugar, exigir o recibo para que ele tenha também essa garantia. É nesse caso que você falou, Lohane, eu tenho um caso parecido que aconteceu comigo, com empresa de telefonia, né? Eu mudei de imóvel e pedi a transferência. E chegava para mim, né, no meu rastreio de mudança de localização, que o funcionário estava indo lá e fazendo o serviço. E aparecia a ordem de serviço assinada por ele no site. Eu tive que entrar em contato com a empresa para falar que ele não estava indo fazer o serviço. Tanto é que foi rescindido o contrato meu com a empresa de telefone e eu não vim a pagar nenhuma multa. Porque por 3 vezes ele falava, estou na porta da sua casa, e colocava lá no site a assinatura dele dizendo que tinha realizado o serviço, né? Que era justamente para isso, para ele colocar um novo modem e depois para retirar. Tanto na retirada quanto na colocada de um novo modem eu tive esse problema com essa questão. Geralmente assim, eles são muito cobrados, né, para cumprir a rota, para cumprir a quantidade ali de estabelecimentos que eles têm que visitar. Então, acaba que uma vez ou outra realmente a gente passa por essa situação. Mas então é sempre ficar muito atento, né? Aquilo que a gente está assinando, aquilo que a gente está recebendo ali, porque aí a gente tem a obrigatoriedade mesmo de guardar. Quando a empresa atrasa o salário, não recolhe o FGTS, o que o empregado pode fazer? Certo. Nestes casos de descumprimento das normas do contrato de trabalho, o empregado ele pode buscar a rescisão deste contrato diretamente na justiça. É o que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho. É como se a gente pedisse para que o juiz aplicasse uma justa causa na empresa porque ela está cometendo uma falta grave no contrato de trabalho e isso traz prejuízo para o empregado. Então, em caso de atraso de salário reiterado, né, não pode ser só um mês, por exemplo, isso tem que ser uma conduta reiterada. Ou caso a empresa não esteja depositando o FGTS já há alguns meses, deixa de recolher o INSS, às vezes desconta do empregado do INSS e não repassa isso para a Previdência Social. Isso e outras, né, formas de descumprimento do contrato de trabalho pode ser alegado como motivo para pedir a rescisão indireta deste contrato diretamente na Justiça. Com isso, o empregado ele tem direito às verbas que seriam devidas em caso de uma dispensa sem justa causa normal. Então, ao invés de pedir demissão, abrindo mão dos seus direitos, por causa de uma irregularidade da empresa, o empregado ele pode buscar a Justiça do Trabalho para pedir essa rescisão indireta e com isso ter direito às verbas decisórias normais. Aviso prévio indenizado, férias, 13º, FGTS com a multa de 40%, assim como a documentação referente ao seguro-desemprego. Muito bom o tema, hein, pessoal? Vamos ficar de olho aí, né, nos seus direitos. O empregado pode ser dispensado após o afastamento previdenciário? Certo. Isso tem que ser analisado à luz do motivo do afastamento previdenciário, né? Se isso decorreu de um auxílio doença comum, um auxílio por incapacidade temporária, né, que é chamada agora comum, uma doença que não tem relação com o trabalho, ou se isso é decorrente, se esse afastamento é decorrente de um acidente de trabalho. Se for um auxílio doença comum, de uma, né, doença que não tem estigma de preconceito, nem discriminatório, nem nada disso, porque a gente tem lei específica para isso, né? Se for uma doença comum, digamos assim, o empregado ele pode ser dispensado. Agora, se esse afastamento ele decorre de um acidente de trabalho, aí ele recebeu, né, esse benefício na modalidade acidentária, ou ainda que não tenha recebido, mas é de um afastamento decorrente de acidente de trabalho, e isso pode ser um acidente típico, pode ser uma doença ocupacional, ou pode ser um acidente também no trajeto para o trabalho, aí ele tem direito à garantia no emprego também, aquela estabilidade, né, de 12 meses após o seu retorno do benefício previdenciário. Agora, também, se ele ficou afastado por doenças que já estão previstas na legislação, que ela tem um caráter estigmatizante, aí a empresa também ela tem que ficar atenta, porque depois o empregado ele pode alegar que essa dispensa foi discriminatória. Lembrando aí, né, Lohane, que o ato do empregado sair de sua residência, né, deslocando para o trabalho, já configura que ele está à disposição daquela empresa. Ele configura que ele está se dirigindo para o serviço, não está mais à disposição para fins de pagamento de hora extra, né? Porque antes a gente tinha a hora em Tinder que previa isso, essa questão
da hora em razão desse deslocamento, dependendo se a empresa fornecia o transporte. Se o empregado ele está se deslocando no seu veículo, né, ou por transporte público, se ele está se deslocando e sofre um acidente nesse percurso, aí é configurado, então, um acidente de trabalho no trajeto. Isso gera o quê? Gera também a estabilidade, caso ele venha se afastar do trabalho para receber algum tipo de benefício. Uma dúvida muito comum que está surgindo agora é com relação ao MEI, né? Foi obrigado a constituir um MEI. Isso é correto? Para prestar serviço para uma empresa, né? Sim. Então, a gente tem que analisar se essa prestação de serviços ela se dá de forma completamente autônoma ou não. Se essa pessoa ela foi obrigada a constituir um MEI e ela trabalha, ela, né, presta suas atividades dentro daquilo que a gente chama que configura o vínculo empregatício. E a gente tem que analisar alguns requisitos, né? Se essa pessoa ela ficar à disposição do empregador com habitualidade, foi combinado o pagamento de um salário, de um valor que a gente chama da onerosidade. Se esse serviço ele é prestado com pessoalidade, a pessoa ela não pode se fazer substituir, ela tem que realizar o serviço, né? Então, a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação, aquele empregador, ele dá as ordens, ele determina a execução do serviço e essa pessoa ela não pode recusar, ela tem que cumprir aquilo que foi determinado. Então, a gente vê que ela não tem essa autonomia de pessoa jurídica, né? Então, ela é empregada de fato. Nestes casos, a gente pode pedir a nulidade desse contrato de prestação de serviço, né, o que a gente chama de pejotização das relações de trabalho. Então, a gente pode pedir a nulidade desse contrato na Justiça do Trabalho e pedir o reconhecimento do vínculo empregatício com o direito de pagamento de todas as verbas que são previstas. Então, quero aqui agradecer a doutora Lohane por contribuir nesse nosso podcast, por enriquecer, né, com essa experiência que ela tem no direito trabalhista, nos trazendo aí uma vasta experiência, nos trazendo aí uma gama de conhecimento, né? Que Deus possa enriquecer você ricamente e que te dê cada dia mais capacidade para atuar diante desse nosso Brasil, né, que necessita tanto do direito para as pessoas. Eu que agradeço a oportunidade, é uma alegria estar aqui. Estou à disposição quando precisarem e faço votos de que vocês permaneçam no curso com muito afinco para que também contribuam futuramente na busca da justiça.